O vento soprava gélido enquanto o carro serpenteava pelas estradas cobertas de neve. O som dos pneus esmagando o gelo era abafado, criando uma sensação de isolamento que apenas aumentava conforme se afastavam da cidade. Renan, Clara, Gabriel, Luana, Henrique e Sofia estavam animados com a promessa de um fim de semana longe da rotina. As risadas enchiam o carro, e o calor das conversas contrastava com o frio intenso lá fora. Ao chegarem à cabana, o cenário parecia saído de um sonho. Pinheiros altos e silenciosos cercavam a estrutura de madeira, e a fumaça que saía pela chaminé prometia aconchego. Clara foi a primeira a sair do carro, inspirando profundamente o ar gelado. "Isso é perfeito", ela comentou, sorrindo ao abrir a porta da cabana. O cheiro de madeira queimando os envolveu imediatamente, trazendo uma sensação de calor, que contrastava com a paisagem fria lá fora. Enquanto descarregavam as malas, Luana correu para a cozinha, exclamando: "Quem quer chocolate quente? Eu trouxe um monte." Henrique e Gabriel riram enquanto ajustavam os troncos na lareira, que crepitava em um ritmo tranquilizador. Sofia observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe como se quisesse eternizar aquele momento na memória. "Vamos beber?", sugeriu Gabriel, erguendo uma garrafa de vinho. Eles se reuniram em volta da lareira, rindo e compartilhando histórias sobre os tempos de escola. A noite caía rapidamente, e o ambiente se enchia de calor humano e camaradagem. O vinho fluía, e o som da madeira estalando na lareira era como um fundo musical para suas conversas. Quando os suprimentos começaram a acabar, Renan e Henrique decidiram ir à cidade buscar mais. Clara os alertou sobre as condições escorregadias da estrada. Eles iram, garantindo que voltariam rapidamente. A viagem até a cidade foi silenciosa, com os pinheiros projetando sombras inquietantes, sob a luz dos faróis. Ao chegarem, algo parecia errado. As ruas estavam desertas, e a atmosfera carregada de um silêncio opressivo. Ao entrarem em uma mercearia, a cena os deixou sem palavras. Corpos estavam espalhados pelo chão, com expressões congeladas de dor e horror. Um cheiro acre preenchia o ar. Renan hesitou antes de falar. "Isso não está certo." Henrique se abaixou para examinar um dos corpos e notou algo estranho. Um líquido negro e viscoso escorria da boca do morto. Quando tentou limpar a mão, o líquido parecia ter vida própria, grudando em sua pele. Assustados, pegaram os mantimentos e correram para o carro. No caminho de volta, Henrique começou a suar e a respirar com dificuldade. Renan acelerou, preocupado com a condição do amigo. Ao chegarem à cabana, os outros correram para ajudar, mas logo perceberam que algo estava terrivelmente errado. As veias de Henrique estavam escurecidas, espalhando-se pelo pescoço como se fossem raízes. "Meu Deus, o que está acontecendo?", exclamou Clara, recuando com os olhos arregalados. Gabriel ligou a televisão em busca de notícias. A transmissão era caótica, com repórteres falando sobre uma doença desconhecida que transformava as pessoas em seres violentos, antes de morrerem. A tensão aumentava a cada segundo. Os amigos se reuniram ao redor de Henrique, mas a tensão crescia a cada instante. Ele gemeu de dor, enquanto as veias negras se espalhavam por todo o corpo. "Não é seguro mantê-lo aqui", disse Sofia, visivelmente apavorada. Gabriel sugeriu amarrá-lo para garantir que ninguém fosse ferido. Luana chorava em silêncio, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Clara tentou confortá-la, mas também estava à beira do desespero. "Precisamos de ajuda", disse Renan. Ele e Gabriel decidiram procurar alguma casa próxima para pedir socorro. Ao saírem, o frio cortava a pele como facas. A cabana mais próxima estava a cerca de 1 quilômetro, mas a caminhada parecia interminável. Quando chegaram, encontraram a porta entreaberta. Um som baixo e gutural vinha de dentro. Renan entrou cautelosamente, segurando uma lanterna. O cenário era desolador. Móveis revirados, manchas de sangue nas paredes e um cheiro de morte que impregnava o ar. Uma figura cambaleante emergiu da escuridão, com olhos esbranquiçados e a pele cinzenta. Gabriel gritou ao ver o homem se aproximar rapidamente. Renan, em um ato de desespero, acertou-o com um pedaço de madeira. O homem caiu, mas não antes de quase mordê-los. Tremendo, eles correram de volta para a cabana, apenas para encontrar ainda mais caos. Henrique havia piorado. Em um surto de agressividade, atacou Luana, que gritou em pânico.
Foi preciso que Clara e Sofia o segurassem, enquanto Renan o atingia com um machado. O grupo estava devastado, lutando para processar o horror do que acabara de acontecer. O silêncio na cabana era opressor. Luana se encolheu em um canto, soluçando baixinho, enquanto Clara tentava limpar o sangue que agora manchava o chão de madeira. Gabriel se aproximou de Renan, falando em voz baixa: "Isso não pode continuar assim. Estamos presos aqui, e a coisa lá fora é pior do que pensávamos." Sofia, que havia ficado perto da janela, observava a escuridão do lado de fora. "Vocês perceberam como tudo está estranhamente quieto? Não há vento, não há sons de animais, nada." Sua voz tremia enquanto ela falava. A tensão no grupo aumentava a cada momento. Renan sugeriu que se dividissem para vigiar durante a noite. Ninguém queria ficar sozinho, mas todos sabiam que era necessário. Gabriel ficou com a primeira vigia, sentado perto da lareira enquanto os outros tentavam dormir. Mas a tranquilidade não durou muito. No meio da noite, um som distante os despertou. Era um uivo longo e profundo, seguido por passos pesados que pareciam vir da floresta. Clara se levantou rapidamente, com os olhos arregalados. "O que foi isso?" Renan pegou o machado, preparando-se para qualquer coisa. Gabriel olhou pela janela, mas não viu nada. "Devemos nos trancar aqui dentro e esperar", sugeriu ele, mas o medo já tomava conta de todos. Os passos continuaram, agora circulando a cabana. Uma sombra passou rapidamente pela janela, e Luana gritou, correndo para os braços de Clara. A porta tremeu como se algo ou alguém tivesse a empurrado. Renan gritou: "Seja o que for, não vai entrar." Ele e Gabriel seguraram a porta, enquanto Sofia corria para buscar qualquer coisa que pudesse ser usada como arma. A noite se arrastou em um tormento interminável. Os sons do lado de fora finalmente cessaram, mas o grupo sabia que a calmaria era apenas temporária. Clara se aproximou de Renan, que ainda segurava o machado com força. "Nós não podemos ficar aqui para sempre. Precisamos de um plano." Sofia sugeriu que verificassem os arredores durante o dia, enquanto Luana protestava, dizendo que era muito perigoso. Gabriel concordou com Sofia, argumentando que esperar pelo pior não era uma solução. "Precisamos saber o que estamos enfrentando", disse ele, tentando soar confiante. Quando o amanhecer finalmente chegou, a luz fraca iluminou a paisagem coberta de neve. O grupo saiu com cuidado, armados com o que tinham. A floresta ao redor parecia maior e mais ameaçadora do que antes. Renan liderava o grupo, com Gabriel logo atrás. "Se virem algo estranho, avisem imediatamente", ele instruiu. Eles caminharam por cerca de 1 hora antes de encontrar algo que os deixou em choque: uma pilha de corpos parcialmente enterrados na neve. As expressões das vítimas eram de puro horror, e veias negras marcavam suas peles. Clara virou o rosto, lutando contra a náusea. "Isso é pior do que imaginávamos", sussurrou Renan, apertando o machado. O grupo decidiu retornar à cabana, mas algo os seguia. Passos pesados ecoavam na neve, cada vez mais próximos. Quando finalmente chegaram, a porta foi trancada às pressas, e todos estavam ofegantes. Luana caiu no chão, chorando histericamente. Gabriel tentou acalmá-la, mas seu próprio medo estava evidente. Renan e Sofia mal conseguiam respirar. As sombras que os cercavam eram mais densas, quase tangíveis. Cada passo que davam ecoava como um tambor no silêncio opressivo da cabana. As paredes, antes familiares, agora pareciam apertar, forçando-os a encarar a verdadeira extensão de seu isolamento. Sofia parou de repente, apontando para um ponto na parede. Ali, marcas profundas como arranhões humanos cravados com ferocidade, formavam padrões estranhos. "Isso estava aqui antes?" ela perguntou, a voz trêmula. Renan balançou a cabeça, o maxilar travado. "Não, e isso não é algo que se faz por acidente." Eles decidiram subir ao sótão, o único lugar que ainda não haviam explorado completamente. Com uma lanterna trêmula, Renan empurrou a porta rangente. A poeira pairava no ar, criando um nevoeiro que brilhava sob a luz fraca. Uma caixa de madeira chamava a atenção no centro do ambiente. Era antiga, decorada com entalhes de figuras grotescas. Sofia hesitou. "Tem certeza de que devemos abrir isso?" Renan a ignorou, puxando a tampa com dificuldade. Dentro da caixa, uma foto amarelada mostrava um grupo de pessoas em frente à mesma cabana. Ao fundo, formas indistintas observavam entre as árvores. No verso, uma mensagem rabiscada dizia:
Eles observam, eles esperam, eles nunca se saciam. Não é possível. Isso é daqui, sussurrou Sofia, recuando um passo. Renan analisava outra coisa que encontrou na caixa. Um medalhão de metal escuro com gravuras idênticas às marcas nas paredes. Quando o tocou, um tremor atravessou o chão. As luzes piscaram, e o som de passos ecoou no andar de baixo. Sofia segurou o braço de Renan. Nós não estamos sozinhos. Eles apagaram a lanterna e desceram com cuidado, mas a tensão era esmagadora. No entanto, ao chegarem na sala, não havia nada além do som do vento batendo contra as janelas. Renan tentou acalmar Sofia. Pode ser o vento, ou, talvez seja a nossa imaginação. Mas Sofia balbuciava palavras desconexas, apontando para fora da janela. Renan seguiu seu olhar e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura estava parada na linha das árvores. Alta, magra, com um contorno que desafiava a lógica. Ele puxou Sofia para longe da janela. Precisamos sair daqui, agora. Mas a figura se moveu, quase flutuando em direção à cabana. A porta rangeu como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Sofia gritou e correu para a cozinha, pegando uma faca. A porta se abriu devagar, revelando uma escuridão que parecia viva. Uma voz baixa e gutural ecoou, como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês chamaram, e nós viemos. Renan segurou o medalhão e gritou, o que vocês querem? A voz riu, um som que fez seus ossos vibrarem. Vocês abriram a porta. Agora, é tarde demais. Renan olhou para Sofia. Temos que destruir isso. Eles tentaram quebrar o medalhão, mas ele era indestrutível. A presença na sala tornou-se sufocante, como se algo invisível os esmagasse. No último momento, Renan pegou a caixa e correu para a lareira. Jogando tudo o medalhão, foto e qualquer outra coisa que parecesse conectada no fogo, ele assistiu as chamas consumirem os objetos. Um grito agudo e sobrenatural preencheu a cabana, e a presença desapareceu tão abruptamente quanto surgiu. Mas Renan e Sofia sabiam que aquilo era apenas o começo. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia e terror. Renan e Sofia abandonaram a cabana e seguiram pela floresta, mas a sensação de estarem sendo observados nunca os deixou. Henrique havia sumido em uma noite, e os outros amigos do grupo não haviam retornado de uma busca por mantimentos durante uma manhã. As árvores pareciam mais altas, os caminhos mais tortuosos. Estamos andando em círculos, disse Sofia, a voz cheia de desespero. Renan tentou manter a calma. Não importa, precisamos continuar. Não podemos voltar. Ao longe, viram uma luz fraca. Um casebre abandonado emergia entre as árvores. A porta estava entreaberta, e o som de um murmúrio vinha de dentro. Renan hesitou, mas Sofia puxou seu braço. Talvez tenha algo útil ali. Lá dentro, o ar estava pesado. Uma mesa no centro do ambiente segurava um livro enorme, com capa de couro e páginas manchadas de algo que parecia sangue seco. Renan folheou o livro, lendo trechos sobre invocações e criaturas de outro mundo. Isso explica as marcas, o medalhão. Tudo foi parte de um ritual. Sofia encontrou um mapa dobrado ao lado do livro. Nele, a cabana e a floresta estavam marcadas com símbolos estranhos. Isso é o epicentro. Tudo acontece ali. O som de passos interrompeu sua descoberta. Ambos se esconderam atrás de uma estante quando figuras sombrias entraram. Eram três, com movimentos desconjuntados e olhos brilhantes. Renan segurou Sofia enquanto os observava vasculhar o casebre. Um deles parou, cheirando o ar como um animal. O coração de Renan parecia explodir. Quando as figuras saíram, ele sussurrou, precisamos destruir isso na origem. Sofia apontou para o mapa. Tem um ponto marcado no centro da floresta. Deve ser lá. Atravessaram a mata, seguindo o mapa. Quando chegaram, encontraram um círculo de pedras com entalhes similares aos do medalhão. No centro, um altar rudimentar feito de ossos. Renan tirou o livro que pegara no casebre e leu uma passagem que parecia uma inversão do ritual descrito. Ao entoar as palavras, o ar ao redor mudou. As sombras pareceram se desmaterializar, e a floresta ficou silenciosa. Mas, no último verso, uma voz diferente ecoou: vocês não podem nos banir. Vocês pertencem a nós agora. Uma figura gigantesca surgiu no altar, com múltiplos olhos e um corpo amorfo. Renan gritou para Sofia correr, mas ela ficou. Eu não vou deixar isso continuar.
Antes que Renan pudesse impedi-la, Sofia se jogou no altar, desencadeando uma explosão de luz que consumiu a criatura e tudo ao redor. Uma figura gigantesca surgiu no altar, com múltiplos olhos e um corpo amorfo. Renan gritou para Sofia correr, mas ela ficou. Eu não vou deixar isso continuar. Antes que Renan pudesse impedi-la, Sofia se jogou no altar, desencadeando uma explosão de luz que consumiu a criatura e tudo ao redor. Renan acordou na entrada da floresta. A cabana não estava mais lá. Ele procurou Sofia, mas não havia sinal dela. Ao retornar à cidade, percebeu algo estranho. Ninguém se lembrava do grupo dele. Era como se ele estivesse chegado à cidade sozinho. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.